Parabéns! Você acaba de adquirir um container desmontável da Verre. Ele foi criado pensando em facilidade de transporte, simplicidade para montagem, proporcionando um espaço seguro para o trabalho em sua obra, ou para um depósito em sua residência ou negócio. Nesse vídeo vou explicar para você o passo a passo de como montar, desmontar e transportar seu container. Estaremos montando o container CVR 3000, que tem 3 metros de comprimento. Porém, os procedimentos se aplicam para ambos os modelos. Quando necessário, ressaltaremos as diferenças. Importante lembrar aqui que esse vídeo não substitui a leitura do manual, que é mais completo e tem detalhes importantes. Antes de mais nada, temos aqui dicas muito importantes com relação à movimentação e transporte dos containers. Movimente sempre um único container em sua embalagem por vez. Utilize uma empilhadeira com garfo de no mínimo 1,5 m, com os garfos posicionados da forma mais centralizada possível. O empilhamento pode ser feito até o limite máximo de 4 unidades do mesmo modelo. No transporte, é importante prender adequadamente com cinta de transporte. O container vem embalado em sistema de caixote, sobre um pallet, e para montagem, são recomendados no mínimo 3 pessoas devidamente equipadas com equipamento de segurança, capacetes, luva de anticorte e óculos de proteção. E as seguintes ferramentas: uma chave fixa número 17, um martelo, um serrote ou uma serra elétrica para madeira, uma escada de pelo menos 1 metro de altura, uma trena de 3 metros e um alicate de corte. Ao desembalar, corte e retire os pinos da embalagem para evitar acidentes. Para iniciar, os pés devem ser montados nas duas laterais do container e também no suporte central. O procedimento é bem simples. Basta rosquear os pés nos pontos corretos e girar para que o container fique nivelado em relação ao terreno. O uso dos pés é de extrema importância, visto que deixam o container acima do chão, evitando a transferência de umidade que pode prejudicar itens dentro do container. Separe as chapas de fixação, parafusos e arruelas para fixar as partes. Pegue uma das laterais e posicione no local onde ficará o container. Um dos montadores fica segurando nessa posição, enquanto os outros dois buscam o fundo do container. Posicione o fundo sobre a base que fica na lateral, apoiando a estrutura. Alinhe o fundo com a lateral, de forma que os pontos de fixação fiquem na mesma posição. Para facilitar, incline o fundo para cima da lateral. Dessa forma, prenda as duas partes, utilizando as chapas de fixação e parafuso M10 e arruelas nos 3 pontos de fixação. Em seguida, posicione a outra lateral e a porta. Para prender as laterais, o fundo e a porta, observe que existem pequenas chapas soldadas e com roscas nas laterais, na porta e também no fundo do container. Nesses pontos serão afixadas as chapas de fixação, colocadas entre as duas partes em montagem, utilizando os parafusos. Esse procedimento será repetido em todos os pontos de fixação. Primeiro, posicione as chapas de fixação e com a mão dê um leve aperto nos parafusos para posicionar as partes. Faça o mesmo processo em todos os pontos antes de apertar. Finalmente, com o auxílio de uma chave fixa 17, aperte os parafusos para que a fixação fique assim. Agora que já montamos todas as laterais, precisamos ajustar os pés do container para que fique nivelado. Para isso, todos os pés são ajustáveis. Basta girar os pés para um lado ou para o outro, para subir ou descer o pé. Faça o ajuste em cada um dos pés até que todos estejam nivelados e bem firmes no solo. Uma dica importante para caso esteja montando em solos de terra é que utilize tábuas como base. Isso é recomendado, pois em caso de chuva teremos a superfície maior de apoio dos pés sobre o solo, evitando que ceda com a água. Para a montagem da estrutura do piso, é necessário montar os perfis do tipo U, que definem a estrutura para o piso. Existem 2 tipos de perfis tipo U, com diferentes tamanhos. O perfil do tipo U maior corresponde ao perfil central e possui suportes soldados em suas laterais. Os perfis inferiores são os menores. Agora vamos à montagem. Primeiramente, monte o perfil tipo U central nos suportes da porta e do fundo. Em seguida, monte os perfis do tipo U inferiores entre os suportes da lateral e do perfil central, para que fiquem dessa maneira. Se você tem apenas um container para uso próprio, a Verre sugere que a madeira proveniente da embalagem seja utilizada como piso, economizando e reutilizando esse material. Para isso, utilizando o martelo, retire as tábuas do caixote. Corte as tábuas de madeira, podendo ser as de 70 ou 100 mm de largura, compondo o piso até cobrir toda a área. Para o container de 3 metros de comprimento, as chapas de madeira devem ser cortadas com 2.915 mm de comprimento. Ao todo, serão utilizadas 15 tábuas. Caso o seu container seja de 2 metros de comprimento, corte as tábuas com 1.915 mm de comprimento.
Ao todo, serão utilizadas 15 tábuas. As tábuas laterais do container precisam ter um entalhe, assim como demonstrado na imagem. Sugerimos que as tábuas sejam unidas por baixo, na parte que ficará voltada para o solo. Para isso, use as chapas mais finas no tamanho ideal para a quantidade a ser unida. As tábuas cortadas devem ser colocadas em cima dos perfis U já montados. Caso você seja uma locadora ou uma construtora que movimente e armazene vários containers, nossa sugestão é que você mantenha a embalagem para reutilização e, nesse caso, para o piso, você poderá adquirir madeirite ou compensado naval de 25 mm. Nesse caso, é necessário fazer o seguinte: cortar a chapa em duas partes para que fiquem bem assentadas sobre o perfis U do container. Para o modelo CVR 3000, as chapas deverão ter a medida de 1.455 mm de comprimento por 1.500 mm de largura. E para o modelo CVR 2000, deverão ter a medida de 957 mm de comprimento por 1.500 de largura. Caso opte por comprar tábuas, indicamos 5 tábuas de 300 por 2.910 mm para cobrir o piso no modelo CVR 3000, 5 tábuas de 300 por 1.910 mm para cobrir o piso do modelo CVR 2000, ou o equivalente para cobrir toda a área. Lembrando que o madeirite ou compensado naval ou as tábuas, em todos os casos, as laterais também necessitam de um entalhe, conforme explicado na imagem. Para a montagem do telhado, precisaremos utilizar a escada. Um dos montadores deve subir na escada o suficiente para que consiga auxiliar os demais a apoiar o telhado no fundo do container. Os outros 2 montadores devem levar o telhado até o fundo do container e os 3 montadores devem levantá-lo até que o telhado esteja apoiado na lateral do container. Se necessário, leve a escada para o lado de dentro e ajude a movimentar o telhado até cobrir totalmente o container. Encaixe o telhado fechando como uma caixa de sapatos. Agora é só prender as 4 travas do telhado com as travas de fixação e parafusos conforme já foi feito nas laterais. Junto com o container são enviados adesivos reflexivos que deverão ser afixados no container. Eles são muito importantes para o caso de utilizar o container em vias públicas ou locais de circulação em veículos, garantindo maior visibilidade, em especial durante a noite. Recomendamos a adesivação em todas as laterais, em 3 pontos, no topo e no meio das colunas. O mesmo deve ser feito no fundo e na porta. Os containers da VR têm 2 sistemas de segurança para seu fechamento, um por chave tetra e outro por cadeado. A chave tetra aciona 2 pontos de trava, um no topo e outro na base da porta. Assim, temos um fechamento completo e bem seguro do container. O cadeado deve ser colocado dentro da caixa de proteção, que tem como intuito fornecer uma proteção extra contra arrombamento. Para realizar a desmontagem do container, devemos realizar o procedimento de forma inversa. Remova todo o material que esteja dentro do container. Retire as travas do telhado, remova o telhado, retire as tábuas do piso. Caso tenha optado por usar as tábuas da embalagem e tenha feito a união dessas, retire a união para usá-las para o transporte, que serão colocadas separando as partes, para evitar atrito. Retire os perfis U inferiores, retire o perfil U central, retire as travas da porta, retire a porta do container. Agora, retire as travas de uma das laterais. Retire a lateral que agora está solta, deixando a outra parte em L apoiada no chão. Retire as travas do fundo com 2 montadores, segurando a lateral e o fundo, removendo esse na sequência. Retire todos os pés de todas as laterais e do perfil central. Para realizar o transporte do container após desmontado, tanto utilizando a embalagem como não a utilizando, a ordem das peças deve ser seguida para empilhamento e amarração de forma que se evite amassar ou arranhar. Primeiro, a lateral direita com os apoios do perfil U deve ser posicionada para baixo. Em seguida, a lateral esquerda com os apoios do perfil U viradas para cima. Depois, coloque o telhado com a parte externa voltada para baixo. Em seguida, o fundo centralizado com a parte externa voltada para baixo. Depois, a porta centralizada com a parte externa voltada para cima. Na lateral, coloque o perfil U central e uma caixa com os perfis U inferiores, os pés, parafusos e travas do container. Lembrando que as peças devem ser colocadas nessa ordem, ou na carreta de transporte, ou dentro da embalagem original. Entre cada um dos itens, recomenda-se colocar tábuas, as do piso, por exemplo, ou papelão, de forma que não ocorra amasso ou arranhões durante o processo. Amarre todo o conjunto, de forma que as peças não se movimentem umas sobre as outras. Em caso de dúvidas, consulte seu manual do usuário ou entre em contato com a VR Máquinas. Qualidade e inovação é na VR Máquinas. Acesse o nosso site e verifique toda a nossa linha de produtos.